Bom dia, hoje sábado, estamos aqui com a reflexão, a meditação sobre o estreito caminho, parte 3, como escapar do juízo de Deus. Deus nos tem tido muito amor, muita compaixão para nos salvar. Este louvor que estamos aqui refletindo, que amor é este? Um amor imensurável, um amor tamanho, é o amor do nosso Deus. João mesmo disse na palavra de Deus que amor ele nos teve. Então é grande o amor de Deus, mas um dia terá o juízo para aqueles que rejeitou esse amor. Vamos falar com Deus. Senhor Deus eterno, aqui estamos para divulgar este vídeo, a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, com muita seriedade, meu Deus. Senhor, flui os Teus pensamentos. Sim, amado Espírito Santo, toma os nossos pensamentos, guia as palavras, tudo para a honra e glória do Teu nome e para a salvação de todo aquele que crê. Em nome de Jesus. Iremos falar de cinco tópicos sobre como escapar do juízo de Deus. O estreito caminho, é isso aí mesmo, é um estreito caminho. Primeiro tópico, vamos ler, que diz assim: como escapar desse dia? Como escapar desse dia? Hebreus capítulo 2, versículo 3 diz o seguinte: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo próprio Senhor Jesus, quando ele se fez carne e habitou no meio de nós. O Senhor Jesus, ele anunciou. E agora, ele anunciou. E agora é a vez de cada um crer ou não crer. É a única chance. A palavra está sendo divulgada. E como é que temos que fazer? Atentar. Eu não perdi a minha oportunidade. Quando houve a oportunidade de eu atentar para a salvação, aí eu segurei com unhas e dentes a salvação e atentei para ela. E até hoje estou trilhando nesse estreito caminho. Segundo tópico, diz o seguinte: o justo viverá pela fé. Se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Como é que é esse justo aqui que Deus está falando? Que também está escrito no livro de Abacuque, se não me falha a memória, capítulo 2, falando que o justo viverá pela fé. O que é isso? O justo viverá pela fé. Viverá pela justiça. Através da justiça, no que ele crê, ele vai viver. Então é isso que nós temos que refletir, que o justo viverá pela fé. Então é isso que nós temos que... Achei Abacuque também faz menção. Isso já foi, a pessoa que escreveu aqui já tinha refletido que isso estava escrito aqui no Velho Testamento, nos profetas.
também estava escrito, que diz assim, ó, Abacuque 2:4, eis que sua alma se incha, não é reta, mas o justo viverá pela fé. O povo estava desviado naquele tempo aqui, em Abacuque, estavam fazendo coisas fora dos mandamentos de Deus, estavam agindo do seu próprio jeito, não estava agindo mais conforme os mandamentos e a justiça. Mas por isso que Deus usou Abacuque. Mas significa que aqueles que não que resolveram a não viver na injustiça, que injustiça é pecado, na desobediência, aí Deus usando Abacuque disse, mas aquele que for justo, que praticar a minha justiça, os meus mandamentos, ele viverá pela sua fé. Então é isso. Isso diz claramente que justiça é essa? Que fé é essa? O meu justo viverá pela fé. Mas se ele retroceder, ou seja, se ele abandonar, apostatar, Deus diz, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer na morte de uma pessoa. Mas quando a pessoa pratica a justiça, é todo o prazer de Deus naquele que pratica a justiça. Por isso que Deus diz, ele viverá. Então, quer viver? Então, procure este estreito caminho, a prática da justiça. E assim viveremos com Deus. Terceiro tópico, a pregação da cruz é loucura. É um estreito caminho a ser trilhado. A pregação do Evangelho é loucura. Agora, é loucura para quem se perde, para os que perecem, para os que rejeitam a fé. Porque olha só como é loucura, né? E isso começou logo no início, no tempo de Noé. Não havia chuva ali, não havia dilúvio algum, e o povo vivia em grande pecado, em grande imoralidade, fazia coisas aberrantes a Deus, que Deus se irou. É isso aí, tem gente que pensa que Deus só é amor, misericórdia, é um Deus bom. Sim, ele é muito bom, foi o que Jesus disse, bom é meu Pai que está no céu, mas também muitos se esquecem que ele é justiça, que ele é soberano e que ele se ira. Então, quando chega o momento do juízo, que Deus se ira para fazer juízo, aí sim, aí não tem quem peça. Ele julga aqui a terra de 4 maneiras. Não iremos falar sobre isso para não atrapalhar o assunto que está em pauta. Mas Deus age na terra com 4 juízos. Mas esse juízo aqui, essa loucura aqui, que estavam falando de Noé, que ele estava construindo a arca, e muitos não quiseram entrar nesta arca. Aí depois veio o juízo. Então, muitas vezes as pessoas, como Noé, estava pregando que ia vir o dilúvio e muita gente zombava dele, dizendo, você está ficando louco? Como é que vai chover se nunca chove? Como é que vai haver inundação? Para que você está fazendo essa embarcação? É isso que um dia vai acontecer nesse tempo presente também. Muitos estão programando que Jesus vai voltar. E muitos dizem, mas há não sei quantos milhões, há não sei quantos mil anos já falavam disso, meus bisavós e tal, Jesus nunca vem. Aí muitos se esquecem que está escrito na Epístola de Pedro, que para Deus 1000 anos é como um ano, 1000 anos é como 1000 anos. Ou seja, para Deus não tem tempo. É o momento dele. Quando ele quiser, aí
ele vem e age. A justiça dele é o juízo. O que importa é que você creia. Então, quando a pessoa crê na pregação do Evangelho, a palavra de Deus diz salvação para todo aquele que crê. Isso é glorioso. Fé, a fé para a salvação é isso. Muitas pessoas precisam ver para crer, mas com Deus é diferente. É crer para ver. Porque Deus faz isso, crer para ver. Porque Deus testa se você realmente vai confiar nele. Se você vai crer, se você vai obedecer. É isso. Quarto tópico que temos falado anteriormente, que faríamos menção sobre o salário do pecado. E hoje estamos fazendo menção desse versículo que é muito interessante, muito importante. O salário do pecado é a morte. Está escrito em Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus. Então, há um juízo para aqueles que vivem no caminho largo, que a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 7, versículo 13, que o caminho largo somos os que entram, mas esse caminho largo leva para a perdição, porque as pessoas não querem o compromisso, não assumem a aliança com Deus e vivem uma vida aleatória a fazer o que quiser, de certo ou de errado, principalmente para viver nas práticas das inclinações da velha natureza pecaminosa. Então, o pecado, o salário do pecado vai ser a morte. E aí, como escapar desse juízo? Se a pessoa quer continuar vivendo na prática do pecado, aí vai colher o juízo, vai colher a morte. Então pense bem. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, para aqueles que pensam e rejeitam os caminhos largos que conduz ao pecado. E o caminho estreito é aquele da renúncia que conduz à vida. Para concluir o quinto tópico, finalizando aqui essa meditação. O quinto tópico, o tempo do juízo de Deus. Há um tempo, como temos falado há pouco, há um tempo. Para Deus, 1000 anos é como um ano e um ano é como 1000 anos. Na hora, no momento que ele quiser, no tempo dele, que já está determinado, ele vai julgar as nações. Ele vai vir, vai mandar o seu filho, vai tocar as trombetas, os anjos nas nuvens, e vai vir o arrebatamento, e logo após vai vir o juízo final, o grande trono branco, onde todas as nações estarão perante ele, a Deus de joelho, e Deus irá julgar todas as pessoas, todos os povos. E isso está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31, que diz o seguinte: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Olha só, é patente, é claro, é evidencial, é confirmado a veracidade desta palavra. Pode procurar lá na nação de Israel. Tem histórias, e aqui na Bíblia mostra também, há confirmações que esta palavra é verídica e que o Filho de Deus, Jesus, veio, sacrificou sua vida, mas ressuscitou ao terceiro dia e está à destra de Deus. Isso é uma verdade que ninguém pode fugir. Todos aqueles que conhecem a história lá em Israel
e que está escrito nos livros históricos, muitos vão testemunhar que aconteceu isso, que foi uma veracidade, que houve esse momento e que essas escrituras, tudo se confirma. Então vai acontecer esse dia. E aí? Se esse dia for hoje, se tocar as trombetas, se houver o arrebatamento, e aí? Ou então, tanto eu como você passa para a eternidade, haver alguma situação que a gente passemos maus e venhamos a falecer. E aí, depois que abrir os olhos na eternidade, qual será o trono que você vai se deparar? O trono branco? O trono branco? Se for o trono branco, o branco estará diante do juiz para julgar aquele que rejeitou o Filho de Deus, porque está escrito: todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Mas todos aqueles que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. E agora, como escapar? Como escapar? O único escape é ser humilde, é crer, confiar nessa palavra e se lançar em colocar a vida para obedecer e ficar na mão de Deus, para viver a vida que Deus quer, que enquanto tivermos vida que venhamos viver para o agradá-lo e esperar a nossa passada para a eternidade ou a trombeta tocar e estarmos com Ele. Isso é de suma importância. A oportunidade é só uma para a salvação. Por isso que esse tema é como escapar. Porque depois da morte está escrito, Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E aí? A salvação individual. Eu procuro fazer por onde escapar e você também faz isso. Aí tenho certeza absoluta que essa será uma boa decisão se chegar a Deus. Como eu tinha citado, Hebreus 11, versículo 6, que eu estava dizendo que era sobre viver na carne, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, mas não é diferente. Hebreus 11, versículo 6, que diz: todo aquele que se aproximar de Deus, crê que Ele existe, e é galardoador a todos aqueles que o buscam. E Deus quer dar a vida eterna a cada um de nós. Basta querer, buscar, confiar e viver a vontade dEle. Um abraço. Deus abençoe.